profeta Isaías, em seu livro, no capítulo 49, versículo 16, diz assim: Veja, eu gravei você na palma das minhas mãos. Eu sou o pastor Alan, essa é mais uma Quinta Teológica. Hoje nós vamos falar sobre um pessoal que usa a mão para conversar. Vamos falar sobre a inclusão dos surdos, o Ministério de Surdos e sobre como a IBBR tem trabalhado com essa população. Essa é mais uma Quinta Teológica e você é muito bem-vindo. Toda quinta, aqui no Teu Legal, você tem um novo estudo. Agora nós temos feito conversas com a liderança da igreja, para que nós aprendamos, através da vida deles, o que Deus tem feito e o que Deus já fez. Então, ao assistir esse estudo, você pode se fazer essa mesma pergunta: o que Deus já fez na minha vida e o que Deus ainda tem para fazer na minha vida. O intuito desse estudo ou desse formato de conversa é justamente esse: expor que Deus, o mesmo Deus que atuou e que a gente tem o registro lá nas Escrituras, também atua até hoje na vida de pessoas. Eu te convido a assistir esse estudo, essa conversa de hoje, também com o coração voltado a essa resposta. Do mesmo modo, tarará, tarará. O do mesmo modo é a chave para eu... Ah, não, mas eu falei lá no meu canal pessoal, né? Do mesmo modo, aqui no Teu Legal, toda terça às 19 horas, você consegue ver um novo vídeo da série A Bíblia Explicada. Nela eu leio um trecho das Escrituras e vou explicando. Então, se você lê a Bíblia, ou você conhece alguém que está começando sua caminhada cristã e diz assim: eu leio e não entendo, eu leio e não entendi por que aqui diz tal coisa. Pode aproveitar os vídeos da Bíblia Explicada justamente para trazer essa resposta. Então, toda terça às 19 horas tem um vídeo novo. Além disso, todos os dias tem um pequeno vídeo, um cortezinho que pode ser de uma ministração ou de uma conversa aqui, mas todos os dias, às 19 horas, tem um videozinho novo. Então, curta o canal, se inscreva no canal e vai divulgando o canal, ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Não custa nada para você, mas para a gente vale muito. Então, eu conto com você. Pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários, eu respondo todos os comentários, alguns só com joinha, alguns eu respondo de modo mais extenso, mas o seu comentário não passa desapercebido. Vamos para o estudo? As mãos são uma parte especial do corpo. A Bíblia narra que através das mãos foi que Deus usou para fazer a parte mais especial da sua criação, que é o ser humano. Com as mãos nós abençoamos, nós ofertamos, consolamos, com as mãos nós protegemos e também afastamos. Mas na nossa igreja tem uma comunidade especial. Uma parte dos nossos irmãos, que são nossos irmãos mesmo, são gente integrada à igreja, mas são parte dos nossos irmãos que usam as mãos para conversar. E para falar um pouquinho então sobre o Ministério de Surdos, sobre a inclusão dos surdos e sobre a cultura surda. Surdo tem uma cultura especial. Hoje nós vamos então conversar com a pastora Neuza, que é uma das representantes do Ministério de Surdos. Bom dia. Bom dia, pastor. É um prazer estar aqui, é uma alegria. E muito obrigada pelo comentário aí, porque as mãos realmente foi um comentário lindo, né? Tudo que se refere aos surdos me emociona, porque é o povo que a gente ama de uma forma especial. Pastora Neuza, talvez você não saiba, mas não é só na teologia. Ela é bancária, é intérprete de Libras, é mãe da Mica, da Thalia e da Elô. E aí eu não vou dizer qual das três eu gosto mais, porque eu tenho um sério problema. Fui professor da Micaele e da Thalia e fui diretor da Elô. Então, eu gosto das três. Que bom. É casada com o pastor Renato, que também é intérprete
aqui na igreja, é o líder do Ministério de Surdos e tem trabalhado há alguns anos já aqui dentro da igreja com esse ministério. Então, hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre Libras, mas a proposta é sempre nós conhecermos a pessoa por trás do ministério. Ok. Eu tenho dito que a Bíblia tem poucos textos de ensino. A Bíblia tem textos que contam a vida das pessoas e nós aprendemos através da vida das pessoas. Mas essas lições que Deus fez com que nós aprendêssemos com as pessoas que estão narradas na Bíblia, essas lições permanecem. Então, aprender com a vida das pessoas que caminham com a gente, e principalmente com a liderança da igreja, é uma oportunidade interessante também. Né? Então, pastora Neuza, a gente queria começar querendo saber da sua conversão. Como se deu a sua conversão? É difícil para uma mulher ser breve, mas eu vou tentar. A minha conversão, eu não considero que foi apenas assim um momento que você levanta a mão aceitando a Jesus, que é aquele marco na sua vida. Eu considero assim que foi um processo desde que meus pais já oravam por mim, me levavam para a igreja. Provérbios 22:6 fala, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Por isso, tragam seus filhos para a igreja sempre. É algo primordial para as famílias. Então, isso fez muita diferença na minha vida. Eu frequentei a igreja desde pequena. Meu pai foi pastor da igreja presbiteriana, missionário. A gente cresceu nesse ambiente e eu aprendi muito dentro da igreja. Isaías 55:11 fala, né? A palavra de Deus não volta vazia. A semente que é plantada no seu coração, ela frutifica. Num momento preciso, ela vai cumprir o propósito que Deus tem através dela. Então, eu aprendi muito nessa convivência na igreja, mas, mesmo sendo filha de cristãos, de pai pastor, missionário, aquela rotina de você frequentar a igreja, isso não faz de você uma pessoa convertida, não é verdade? E aí é que tem um grande perigo, que até hoje eu me preocupo com pessoas que crescem nas famílias de evangélicos e se consideram, está tudo bem comigo, eu já conheço tudo. Existe muita religiosidade, que foi o que aconteceu comigo. Eu era apenas religiosa e não era convertida. E eu não tinha essa consciência. Isso que eu acho muito perigoso, sabe, pastor? Acontece com muitas pessoas, eu acredito. Então, eu cresci nesse ambiente e, quando eu mudei para Curitiba, foi por questão de transferência do trabalho. Eu trabalhava no banco, né? Bamerindos, na época. Bamerindos. Então, mudei para Curitiba, morei uma época com meu irmão em São José, e depois mudei mais para o centro, que é perto do meu trabalho, né? Eu morava com uma amiga, dividia um quarto apenas, não tinha armário, nada, guardava minhas roupas em caixa de papelão e tinha um banheiro assim fora daquele quarto, assim, era separado, né? E nós duas morávamos ali. E a minha vida virou assim, trabalho, casa, trabalho, casa. E pelo fato de eu ser religiosa, eu não tive aquele cuidado de já procurar uma igreja e acabei me afastando, esfriando espiritualmente. Sempre respeitei a Deus, mas eu estava esfriando e não estava percebendo. E nesse ritmo novo, digamos assim, da minha vida, eu comecei meio que a entrar em depressão, porque, com certeza, se Deus não for prioridade na sua vida, você vai acabar deprimido, vai acabar com sintomas nada agradáveis. E meu pai também faleceu nesse meio tempo. Passei momentos difíceis, estava longe da família, sem amigos, não tinha feito amizade ainda, nem conhecia uma igreja que eu pudesse frequentar. E tudo isso colaborou para que eu me sentisse muito mal. Foi aí que eu tive uma grande ideia, pastor. Está faltando um namorado. Olha só, está faltando um namorado. Jovens, não procurem preencher o vazio da sua vida em outra pessoa, porque, em primeiro lugar, isso é injusto para outra pessoa, porque ninguém é capaz de
de corresponder às tuas necessidades, a não ser o teu Criador, o teu Pai, que é Deus. Busque em Deus. Se você não tem Deus, o vazio vai continuar tendo namorado, tendo profissão, tendo dinheiro, o vazio vai continuar incomodando. Então, eu comecei a namorar um rapaz. Sou muito grata a Deus pela vida desse rapaz, porque ele acabou me levando para a igreja. E, embora pouco tempo depois pouco tempo não, 1 ano, a gente terminou o relacionamento, e eu ainda não tinha me convertido, mas tudo colaborou para que isso acontecesse. Quando ele terminou comigo, nós terminamos o relacionamento, eu me senti no fundo do poço. Eu chorei muito, eu fiquei arrasada. Cheguei, era um sábado, eu cheguei em casa, a minha amiga tinha viajado, eu estava completamente sozinha, sem família, numa cidade estranha praticamente, né? Não tinha com quem conversar, e eu cheguei ali, entrei aquela peça pequena que era o nosso banheiro, me ajoelhei, pastor, e eu chorei, e eu comecei a orar e a falar com Deus, e fiz uma oração que eu acho que Deus esperava há muito tempo, porque ali eu rasguei realmente meu coração, né? E a Bíblia fala claramente: se me buscar de todo o coração, Deus vai se deixar encontrar. E naquele momento eu comecei: Deus, eu cresci na igreja, eu conheço muitas coisas da tua palavra, mas eu não tenho experiência contigo, as pessoas são felizes e eu estou aqui arrasada, eu estou quebrada, eu não sei se você realmente existe. Eu falava dessa forma com Deus. Se você realmente existe, se revele para mim, porque eu preciso desse discernimento, eu preciso desse conhecimento, dessa experiência. E sabe o que aconteceu, pastor? As minhas próprias mãos, se levantaram, porque Deus, na infinita misericórdia, no amor extremo que Ele tem por nós, seres humanos, ainda pecadores, Ele, como não tinha ninguém ali perto de mim, Ele usou a minha própria mão para se revelar para mim. As minhas mãos se levantaram e, primeiro, começou a enxugar as lágrimas, sabe? E eu fiquei Era um tão movimento nervosa, involuntário. Totalmente involuntário. Tanto que eu até meio que perdi a respiração no começo, porque eu percebi isso, que não era eu que estava fazendo aquele movimento. E eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? E Deus estava respondendo a minha oração, simplesmente. As minhas mãos se levantaram, enxugaram minhas lágrimas, como se Ele estivesse fazendo um carinho no meu rosto, dizendo: eu estou com você e eu existo. Pode ter certeza. Depois fez um coração pequeno e um coração grande em volta, assim, à frente do meu rosto. Eu levantei daquele chão, porque eu estava de joelhos, né? Acho que foi mais ou menos o sentimento de Ana, que ela chorava, não conseguia sair a voz, mas ela orou diante de Deus, pedindo aquele milagre. E o meu milagre aconteceu dessa forma. Eu fui para a minha cama e, sabe quando você toma aquela anestesia, para uma endoscopia, por exemplo, que você apaga? Foi o que aconteceu comigo. Eu apaguei, acabou o choro, eu apaguei ali. Eu fui acordar no dia seguinte, que era domingo, morrendo de vontade de ir para a igreja. Fui para a igreja, que daí eu já conhecia alguns lugares ali próximos da minha casa. E naquele culto, domingo de manhã, tudo que o pastor falava era para mim. Tudo que ele falava era a minha vida escancarada. No momento do apelo, eu fui para frente, levantei minha mão, aceitei Jesus, chorei. E ali foi realmente o marco do antes e depois da minha vida, quando eu realmente descobri um Deus de verdade, como Jó fala, né? Jó 42, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Ali foi o momento que isso aconteceu com a minha vida.
Nessa época a senhora já sabia Libras, já sabia a linguagem de sinais? Não fazia nem ideia da existência do surdo. E você vê que curioso, e Deus já usando a mão para ministrar na sua vida. Exatamente. Eu creio até que... Bom, Deus já sabia do propósito na minha vida. É. E realmente eu creio que começou ali, pastor. Então, conta pra gente, como a senhora aprendeu a linguagem brasileira de sinais? Qual é o seu sinal? Eu sei o meu, porque já me contaram. E como que se estabelece o sinal para representar uma pessoa? Bom, eu aprendi Libras porque, assim, continuando depois dessa minha experiência de conversão real, a sede pela palavra de Deus foi tão grande na minha vida que eu procurei um seminário. Eu queria fazer um seminário, porque não bastava eu ler a Bíblia sozinha. Então, eu comecei a estudar. No 3º ano que eu estava me formando, 2 amigas vieram me convidar para uma apresentação de surdos, que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu fiquei tão maravilhada, eu fiquei tão impressionada. Aquilo chamou tanto a minha atenção que eu procurei. Eles anunciaram que ia ter um curso intensivo de Libras, de 1 semana, se não me engano, e eu me inscrevi, eu fiz esse intensivo, depois entrei numa EBD, tinha uma classe de Libras na PIB. Eu entrei lá, isso 20 e poucos anos atrás, pastor. Entrei lá, levava meu caderno, eu fazia 3 folhas de anotação por aula, sabe? Mão na testa, mão fechada, mão no queixo, para eu lembrar a palavra como era o sinal daquela palavra. E na época não tinha celular com foto, com na nada? Época não tinha como nada, filmar, não né? tinha recursos, os canais, tanta informação que tem hoje, não tinha nada. Então, eu estudei dessa forma, comecei assim. E qual é o seu sinal? O meu sinal é assim, é a letra N, nos cílios aqui do olho, porque assim, o sinal é dado conforme uma característica que chama a atenção do surdo. É o surdo que dá o sinal para você. Quando você começa a ter contato com a comunidade surda, eles vão te observar. Por exemplo, o teu sinal, pastor. O teu sinal é esse aqui. De parar com a mão assim. Aqui. Porque sempre que você está em pé, parado, assim, você tem o hábito de cruzar os braços assim. E os surdos observaram isso num acampamento de homens que você estava. E eles te deram esse sinal. É assim que o sinal é dado, por uma característica marcante da pessoa. E como foi o seu chamado pastoral? Eu não tive nenhuma experiência sobrenatural quanto a isso. Como eu já disse, eu fui para o seminário, comecei a estudar, e, a partir daí, o meu desejo era servir. Não importava como, quando, aonde. E eu comecei a fazer parte da igreja. Tudo que aparecia como uma necessidade de alguém para trabalhar, eu me voluntariava. Limpar a igreja, fazer qualquer tipo de serviço. Visitação, eu sempre gostei muito. Gosto de estar em contato com as pessoas, de ensinar, tenho o dom do ensino. E, assim, naturalmente foi caminhando para esse fechamento, digamos assim. Agora, vamos pensar que, assim como no seu primeiro contato, muita gente talvez nunca viu, sabe ver, né, ali alguém mexendo a mão e sabe que aquilo é para conversar com surdos, mas não entende absolutamente nada de Libras, não sabe se é assim no mundo todo e tal. Então, a minha próxima pergunta é justamente para a gente conhecer esse modo de comunicação. Toda linguagem de sinal é igual? Se um brasileiro, por exemplo, conhece Libras e ele for conversar com um americano, sei que lá se chama ASL, né? American Sign Language. Ou se for conversar com um português, em Portugal se chama língua gestual, língua gestual portuguesa. Eles vão se entender? É a mesma língua? É diferente? É como idioma? Como que funciona essa linguagem? Olha, vai ser uma torre de Babel. Não, eles não vão se entender, porque as línguas, cada país tem a sua língua de sinais, tem uma língua universal que se chama gestuno,
mas não é assim grandemente utilizada. Que é mais ou menos como o Esperanto. Sim, sim, exatamente. As pessoas preferem a língua do seu próprio país. Cada país tem a sua língua de sinais e são totalmente diferentes. Um exemplo assim, a SL, glória, glória, Deus. Glória a Deus. No Brasil, glórias, glória a Deus. A SL, nome. No Brasil, língua brasileira de sinais, Libras, nome. São totalmente diferentes. Pode até haver alguma tentativa de comunicação, por exemplo, se o surdo sabe inglês, ele pode soletrar a palavra, que a gente chama datilologia. Ele pode soletrar a palavra e o surdo vai dar o sinal. Então, eles podem ali travar um diálogo, mas vai ser básico. Como uma pessoa que fala inglês e português, uma ou outra palavra até pode ser semelhante, né? Mas, a princípio, são línguas completamente diferentes. Exatamente. Legal. E no intuito da gente conhecer mais, eu tenho umas perguntas curiosas. Tem sotaque em Libras e tem como gaguejar na hora de fazer linguagem de sinais? Olha, no português existem as diferenças regionais, né? Até você pode me ajudar a lembrar, pastor. O exemplo mais clássico, aipim, macaxeira, mandioca, o que mais? Piá, guri. A gente vai ter carne seca, por exemplo, né? Carne de sol, charque, carne seca, né? A pessoa vai dizer, mas faz um processo um pouquinho diferente, não é a mesma coisa. Sim, são processos diferentes, mas na ideia é uma carne seca. Né? Sim. Sorvete, picolé, vina, salsicha, tem muitos exemplos, né? Na língua de sinais também existem diferenças regionais, desde a questão de aqueles que sinalizam mais aberto, dependendo do, por exemplo, um gaúcho, que é bem mais, né, extrovertido, nem tanto pela questão de ser gaúcho, mas pelo comportamento em si, pode sinalizar mais aberto, pode sinalizar mais fechadinho, mas tem as diferenças regionais mesmo na questão do sinal. A palavra semana, por exemplo. Semana. Assim, o 7. Né? O 7, né? Assim pode ser feito assim, pode ser feito com o número 7. Assim, assim. Só na palavra semana tem essas variações. Verde, verde, verde. Família com essa configuração de mão que se chama. Como fazendo família, um círculo. Ou aqui com a letra F, família. Então, isso é uma característica de todas as línguas, né? Existe essa variação. Também tem a questão da influência etária, da faixa etária. Por exemplo, um adulto nunca vai... uma pessoa de mais idade nunca vai conversar como um adolescente. Na verdade, tem uma diferença assim, gritante nos termos que usa o adolescente, mais gíria, mais... Né? Então, essas variações na Libras, elas são marcantes, com certeza. O sotaque que você perguntou, né, pode ser considerado dessa forma. Agora, o gaguejar é mais algo da língua falada. Né? Entretanto, se você for transpor para a língua de sinais, pode-se considerar gaguejar quando você repete muito um sinal ou quando você tem, por exemplo, dificuldade de executar ele. Como um exemplo, assim, explicar. Nem todas as pessoas têm facilidade de fazer. Por exemplo, ou solta os dedos todos juntos, ou faz assim, porque ele é um movimento assim, ó, né? Começa aqui. Progressivo com... Sabe? Então, tem pessoas que não têm essa facilidade. Aqui, madrugada, a mesma coisa. Isso, de repente, pode se considerar uma gagueira, né? Mas é alvo de pesquisa, porque a Libras tem praticamente 20 anos, pastor. A lei da Libras é a 10436, de 24 de abril de 2002. Então, ano que vem vai fazer 20 anos. Ano que vem vai fazer 20 anos. É bem recente. A língua portuguesa tem 807 anos. 807, né? Desde o testamento formal que foi registrado na língua portuguesa lá
do Dom Afonso, né? Terceiro sim. Dom rei, Afonso Henriques, isso mesmo. Terceiro rei de Portugal, né? Isso mesmo. Então é uma comparação assim, por isso que ela ainda está, a língua não é estática, ela está em movimento sempre, né? Então está sendo construída ainda no dia a dia. Legal. O pessoal acha que é uma coisa só. Não, é uma língua. A língua ela é viva, né? Sim. E é dinâmica. Quer Dinâmica. dizer, alguém que aprendeu Libras hoje, daqui 30 anos, se pudesse ainda conservar sem praticar, daqui 30 anos, muitos sinais já não são mais os mesmos. Exatamente. Né? Mas um dia eu li que um surdo pode ser estrangeiro dentro do seu próprio país. Por que é importante para a igreja ter uma ação e uma cultura de inclusão da população surda? Olha, o ID de Jesus, Marcos 16:15, Mateus 28:19, fazei discípulos de todas as nações. O próprio texto de Romanos, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Como verão se não há quem interprete? Né? Fazendo uma paráfrase, uma tradução intralingual, né? E então acho que só esses textos já seriam motivos suficientes. Eu agradeço muito a Deus pela vida do pastor Lobo, pela vida da diretoria da nossa igreja, pelo amor que a igreja demonstra pelos surdos, porque eu li ainda essa semana um documento da AMID, Associação de Evangelismo, da CEPAL também, dizendo que existem 8 segmentos no Brasil que são os menos evangelizados. Cerca de alguns com menos de 1%. Ribeirinhos, quilombolas, os indígenas, 8 segmentos. E dentre esses 8 segmentos estão os surdos. Então, nós aqui na IBBR fazemos um trabalho missionário dentro da igreja local. E isso é uma expressão muito grande do amor de Deus. Se não for a igreja a sentir amor por essas pessoas, quem será, né, pastor? Teve uma quinta teológica que eu tratei sobre o dom de línguas. Sim. E nessa eu lidei também, né, conversei também, apresentei uma visão a respeito das línguas estranhas. A boa teologia diz que o dom de línguas não é apenas as línguas estranhas, mas elas são uma expressão, aí tem uma expressão bíblica que é bem interessante, que são os gemidos inexprimíveis. É quando a gente fala coisas que a gente não consegue, a nossa língua não é capaz de expor o sentimento que está lá dentro do coração. Mas um surdo, ele conversa através das mãos. Existe dom de línguas para quem é surdo? Ou existe dom de línguas gestuais? Existe, pastor. Existe, é uma experiência tremenda. Eu já vi. Cabe ressaltar nessa pergunta que é inclusive uma expressão errada de terminologia que muitos usam, surdo-mudo. O surdo não é mudo. Ele tem as cordas vocais em perfeitas condições, todos eles podem falar. Muitos preferem não se manifestar dessa forma, porque pela falta da audição, a articulação das palavras não vai ser tão fácil como é para nós. E ele muitas vezes se sente constrangido falando. Então, porque vai falar alto, porque vai falar baixo, porque vai fazer vai pronunciar a palavra não tão claramente como nós temos essa facilidade por causa da audição. Porque a Libras é uma língua visual, né? Gestual, visual. Então, o surdo ele pode manifestar a xenoglossia das duas formas. Tanto nas mãos, eu ouvi um depoimento de uma missionária americana, Belinda, nome dela, que ela teve essa experiência. Ela estava orando, buscando a Deus, e começou a sentir ser cheia do Espírito, e ela começou a sinalizar sinais que ela não conhecia de uma forma diferente.
E aquilo foi uma manifestação nesse sentido que o pastor está perguntando. E também, através da voz, também meu marido, o pastor Renato, já orou por surdos e viu 3 surdos orarem com voz, orar em línguas com voz. Então, é possível das 2 formas. Essa é uma pergunta que uma vez eu lhe fiz e aí me puxaram a orelha e falaram assim, que isso é pergunta que você faz? Eu falei, eu quero saber, né? Eu realmente tenho interesse em saber. Porque com certeza. Se o Espírito Santo toca a pessoa, o Espírito Santo pode me tocar e criar em mim uma vontade de exprimir, né? Exprimir algo que está efetivamente dentro do meu coração. E eles exprimem isso através da linguagem, por que não? Né? Sim, e a única diferença entre nós é a forma de expressão, é a língua. Exatamente. Que a L1 deles, a língua materna do surdo, é a Libras. No caso do Brasil, né? É a língua gestual. Sim. Então, vai se manifestar dessa forma. Agora, essa pergunta, a próxima pergunta, é uma pergunta que é bem prática da igreja. Aqui na igreja nós temos um telão que faz a projeção da letra na hora do louvor, certo? Então, todo mundo olha para a letra aqui e consegue, né, cantar a partir dali. O surdo, ele não é analfabeto, ele consegue ler em português, né? É alfabetizado em português, tal. Eu tive alunos aqui da igreja mesmo que fizeram, inclusive, faculdade, ensino superior. Não há restrição nenhuma. Sim. Se a letra está projetada ali, por que precisa o intérprete ficar interpretando a letra? Eles não conseguiriam ler, não conseguem ler, e aí, porque o surdo, durante o louvor, ele vai cantando com os sinais, né? Cantando com libras. Por que precisa o intérprete se a letra é projetada? Olha, a legenda, ela continua sendo português, não é a língua do surdo. A preferência do surdo sempre vai ser a língua dele, a L1. A Libras tem 5 parâmetros, pastor. Configuração de mão, que é a forma que a sua mão fica para fazer o sinal, por exemplo, configuração da letra Y, você faz o sinal de perdão, azar ou me dei mal, né? Ponto de articulação é outro parâmetro, que é o local onde você faz o sinal, por exemplo, no queixo, na testa, no espaço neutro. O movimento, obedecer, um movimento reto, né? Na direção de Deus, obedecer a Deus. Sinuoso, peixe, Brasil, movimento sinuoso. Como uma bandeira. Isso, bandeira. Tem também a direção da palma da mão. Eu estou te mostrando alguma coisa. Se eu virar a mão para mim, você está mostrando para mim, ou alguém está mostrando para mim. Então, a direção é muito importante no sinal. E o último parâmetro são as expressões não manuais, que é a expressão do corpo, a expressão do rosto. Quando você, por exemplo, você está interpretando uma pregação aqui na igreja. Pastor Marcos, por exemplo, ele se empolga, né, de uma forma tão maravilhosa, e eu tenho que passar esse registro linguístico da intensidade. Então, eu vou utilizar meu corpo, minha expressão, eu vou sinalizar de uma forma mais intensa. E uma legenda jamais vai abranger todos esses aspectos. Então, de certa forma, você vai estar restringindo a beleza daquele louvor para o surdo. Né? Então, por isso que é importante, não desvalorizando a legenda, porque isso é muito importante também. Mas muitos surdos também têm dificuldade de português. Eles podem ler a frase, mas eles não conseguem entender. Ainda mais os louvores, que às vezes têm uma linguagem mais poética. E é rápido, né?
porque tem o ritmo da música. Então, às vezes, a própria leitura do português por alguém que não tem o português como língua mãe demora um pouco Sim, mais. É uma língua sim, estrangeira. A pessoa está sim. lendo um texto numa Se língua for um estrangeira. filme, por exemplo, pastor, eu me dói o coração, porque tem filmes que tocam tanto a gente, né? Mas a legenda é tão rápida. A maioria, não digo a maioria, mas muitos surdos que tiveram uma condição social um pouco desprivilegiada, não puderam frequentar uma escola, não tiveram tanto estímulo assim, eles não conseguem acompanhar a legenda. Sabe? E Mas aí- outros gostam muito. Então a gente tem que respeitar todos os tipos de surdos que existem na comunidade. Sim, sim. E como uma pessoa ouvinte que não sabe letras deve interagir com uma pessoa surda? Olha, eu diria que o primeiro ponto importante é você não ter medo. Não tenha medo. Se aproxime do surdo, procure se colocar no campo visual dele, porque, principalmente, quando você chega assim pelas costas de alguém que está virado para o outro lado, é importante você não chegar ou cutucar, né, a pessoa, chamar de uma forma assim. Às vezes a pessoa pode se levar um susto, porque ela não está esperando. Para o surdo isso é mais... Mesmo você já tendo chamado 2, 3 vezes, a pessoa surda não ouviu. Aí você toca na pessoa, é como se do nada... Então, tenta se colocar no campo mais visual assim da pessoa e fale de uma forma bem articulada, não precisa exagerar, entende? Pode falar normal, pode só tentar falar de uma forma bem articulada, que o surdo que tiver a leitura labial, ele vai conseguir entender, pastor. Ele vai se comunicar com você, ele vai se esforçar muito para corresponder à tua iniciativa. E não adianta falar alto, porque eu já vi muitas pessoas que sobem o volume da voz na tentativa ou na esperança de que o surdo ouça. Mas ele não vai fazer diferença isso. Daí fica até uma situação constrangedora. Então, fale de uma forma natural, bem articulada. E, se ainda assim houver dificuldades, tente, se tiver um papel perto, tenta escrever o teu celular, digita ali, né? Mostra o texto para ele, ele vai entender. E procure aprender Libras, porque se isso acontecer na sua vida é porque é uma situação start, assim, né? Ou olha só, pode acontecer de novo. Então, tenta aprender, porque o básico, pelo menos o meu sonho aqui na igreja, é que todos façam o básico, pelo menos, de Libras, para que seja uma igreja bilíngue. E de tempo em tempo a própria BBR oferece mesmo o curso de Libras, né? Sim. E não só para os membros da igreja. Quem é de fora também pode fazer aqui o curso de Libras sem problema nenhum. Faz parte do nosso planejamento agora do Ministério e logo, logo a gente vai estar anunciando os cursos. O que a cultura surda tem a nos ensinar que seria essencial para aprendermos, para convivermos ainda melhor? É uma pergunta, assim, bastante profunda. Existem bastante diferenças, né, da cultura ouvinte e da cultura surda. O surdo, por exemplo, se ele pede pelo iFood, um alimento, um exemplo, se ele faz um pedido, se ele tiver a campainha de luz, a campainha dele vai ser de luz, né? Se ele tiver a campainha de luz, ele vai ficar tranquilo em casa esperando. Quando a luz piscar, ele vai entender que tem alguém lá fora e que ele precisa atender. Tem muitos que também observam o animal de estimação. O cachorrinho vem, late, 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 ele já entende que tem alguém. Veja só, até o animal de estimação ajuda na interpretação. Então, tem essas adaptações. Por exemplo, para acordar, o celular que vibra perto do travesseiro. Então, os surdos estão constantemente fazendo essa adaptação ao nosso mundo, porque a maioria predominante é ouvinte. E tem a estatística de surdos é muito grande, pastor. No mundo,
E tem estatísticas que apontam 500 milhões, 360 milhões. No Brasil, 10 milhões, 10,7. Cerca de 2 milhões e 300 com surdez severa. E Curitiba, cerca de 18, 19 mil. Sabe? E é um povo que precisa ser alcançado, que está naquela minoria dos segmentos lá que eu citei. E então o dia a dia deles é adaptação ao nosso mundo, adaptação à nossa cultura, adaptação, porque eles são desprivilegiados, digamos assim, não sei se é o termo correto, em questão de informação, em questão de atendimento médico, de tantas coisas que são fundamentais. Por exemplo, um psicólogo. Se você quer se abrir com um psicólogo sobre coisas íntimas suas, que são difíceis de falar sobre isso, o surdo, além do psicólogo, tem que se sujeitar ao intérprete, 2 vezes difícil. Né? Então, eu acho que um ensinamento da cultura surda seria essa perseverança, essa adaptação constante. Por exemplo, escolha seu programa favorito na TV. Tire o som e tente assistir, pastor. Faça essa experiência. Façam essa experiência em casa. Quanto tempo você aguenta? Eles aguentam todos os dias, é o mundo deles, e eles se adaptam todos os dias. Então, essa empatia, essa perseverança para se adaptar, vai gerar essa empatia. E essa empatia vai nos fazer amar mais, ter mais paciência, nos importar mais com essas diferenças, e eu acho que vai facilitar muito a convivência. Quando a senhora já deu uma explicação, uma resposta mais ou menos dessa pergunta, mas eu queria enfatizar. Quando está interpretando, não é só transpor do português para Libras. Né? Eu sou tradutor também, não de Libras, mas quando eu faço a interpretação de uma língua para outra, a gente transpõe com todas as características de uma para outra. Mas, quando está interpretando do português para Libras, tem horas que a senhora coloca um temperinho a mais, uma explicaçãozinha a mais. Por exemplo, falou de um personagem bíblico um tanto quanto estranho lá, ou incomum. Coloca, por exemplo, uma explicação de quem ele era. A intérprete, quando pastor e quando tem uma formação teológica, de vez em quando dá uma interferida no texto também? Olha, a tradução é um desafio. Né? A gente está falando de uma tradução intersemiótica. Você está passando a fala para algo visual, que é a Libras. Você está passando, por exemplo, um texto para um filme. É uma interpretação bastante desafiadora. Nós temos questão, em se tratando de tradução simultânea, que é o caso de uma pregação que o pastor está falando e a gente já está no mesmo momento passando, você tem fração de segundos para fazer escolhas tradutórias. Então, muitas vezes, se há oportunidade, você tem que ter em mente qual que é o público-alvo. Né? Então, por exemplo, um exemplo mais prático, né? Se o pastor se refere assim, porque vocês sabem, o 11 de setembro, nós ouvintes já... Opa, né? Estados Unidos. Né? Agora, muitos surdos não sabem o que tem a ver 11 de setembro, que nós nem estamos em setembro, por quê? Entende? Então, eu posso fazer essa inclusão. Lembra, Estados Unidos, Torres Gêmeas, veio o avião, pá. Já dei o contexto do 11 de setembro e prossigo com o que a pessoa está falando. Então, esse contexto, sempre que é possível, você faz. Como eu comentei, é uma língua que tem praticamente 19 anos. Então, tem terminologias de áreas específicas que ainda não existe sinal. Área médica, área jurídica, a própria área bíblica, né? Está sendo desenvolvido esse material. Então, se tem uma palavra que é falada e ainda não tem sinal,
eu vou usar datilologia, vou soletrar a palavra. Se houver tempo hábil, pastor, eu incluo um conceito mínimo para que ele saiba do que se trata. Filho de fulano, pai de Sim, fulano. exatamente. Se não houver tempo, eu vou só soletrar e continuar com o locutor. Mas sempre que possível a gente faz isso, sim. Agora uma pergunta bem pessoal. O que é mais difícil? Ser ouvido por uma pessoa surda ou por duas filhas adolescentes? Essa pergunta é... Olha, minha filha vai assistir, ela vai pegar no meu pé. Eu diria que são ambas questões desafiadoras, né? Mas as duas são possíveis. As duas são possíveis. O surdo pode me ouvir, se eu souber Libras, se eu souber me expressar, ele vai me ouvir com a visão, certo? O adolescente também vai me ouvir se eu adquirir a variação linguística deles. Do chinelo. Né? Por sinal... não, nem sempre. Acho que no meu caso não funcionaria. Mas, assim, esses dias eu tive uma experiência que eu fiquei feliz. A minha filha, Micaele, né, ela estava me esperando, eu fiquei de buscá-la num local e eu acabei me atrasando por conta de um compromisso. Então, ela passou uma mensagem: mãe, você vem? E eu respondi... deu ruim. Eu respondi bem assim: deu ruim, peraí. Daí ela passou a mensagem assim: é a Thalia falando? Eu me senti realizada, pastor. Você, olha, adquiri a variação linguística adolescente, tanto que ela me confundiu com a irmã. Mas eu acho que é assim, você tendo aquele contato mais próximo, as duas coisas são possíveis. Mas eu estou brincando com as meninas, sim, porque com certeza. Né, elas são duas filhas para mim. Uhum. E eu fico muito feliz porque, de vez em quando, no louvor, elas estão interpretando. Sim. Então, direto, quem nos acompanha nos cortes das mensagens já não aparece porque a gente precisa retirar o louvor. Mas no culto ao vivo, direto as meninas estão ali interpretando. Eu acho lindo. A Thalia é nossa filha biológica, então o Renato tem os pais surdos, meu esposo. E a primeira língua dele foi Libras. Então, aos 4 anos, ele começou a desenvolver a fala. Até hoje, ele se sente mais confortável se ele tiver que falar em público usando Libras do que português. E a gente sempre ensinou a nossa filha a respeitar os avós e que era importante aprender a língua deles. As duas filhas que estão conosco, filhas do coração, né, que estão conosco há 8 anos, a Micaele e a Heloísa, também já estão aprendendo por conta do nosso envolvimento com os surdos, mas isso realmente é algo importante. É lindo, é lindo. Eu só fico admirado. Às vezes, no louvor, o louvor está acontecendo aqui e eu estou de olho voltado, cuidando da intérprete, principalmente quando são as meninas, ainda mais minhas ex-alunas. Vou te pôr na escala para nos ajudar, pastor, então. Jesus. Qual o seu livro preferido da Bíblia e por quê? Aí é complicado responder uma pergunta assim, porque a Bíblia é inteira preciosa. Eu gosto dos livros históricos, eu gosto de Provérbios, que tem tantos conselhos para todas as áreas da nossa vida. Mas, assim, se eu tiver que eleger eu confesso para você que eu tenho uma queda por Apocalipse. Apocalipse, porque a gente se sente assim como um filme de ação, que você está entrando, que está cheio de simbologia, de enigmas, que envolvem o final da história da humanidade, né, com o triunfo de Cristo, com a igreja. Então, para mim, é um livro apaixonante. Então, deixa eu aproveitar para fazer uma propaganda. Sabe o congresso que vai ter dos jovens? Sim. O Ângelo Basso, que é um dos ministradores, é um dos maiores estudiosos de escatologia do fim dos tempos. Não sei se ele vai falar sobre Apocalipse, sim, mas ele é um grande estudioso de Apocalipse. Vou estar presente, minhas filhas também, não percam. Eu vou tentar roubar um tempinho do tempo dele para fazer uma entrevista aqui também. Vamos ver se vai dar certo. Benção. Mas ele é uma grande autoridade quando a gente fala de escatologia. Quem não sabe, escatologia é a doutrina do fim dos tempos, né?
é justamente não apenas Apocalipse, mas Apocalipse é um livro que tem muito escatologia. Última pergunta é sempre a mesma. Que pergunta eu não lhe fiz e eu deveria ter feito? Eu acho que é um tema tão extenso, né? A questão de surdez, de salvação. Realmente não é que você não tenha feito, mas realmente é um assunto que não se esgota. Quando eu fiz o roteiro, normalmente eu nós fechamos em 14 perguntas. Normalmente eu fecho em 14, 15 e eu vou trabalhando para chegar nelas. No seu caso, eu criei as perguntas e aí eu tive que tirar perguntas justamente para não ficar muito além. Então, eu gostaria, se possível, falar um pouquinho do nosso ministério. À vontade. Aqui na igreja. Neuza, então conte um pouquinho para nós sobre o Ministério de Surdos na IBBR. Sim. O nome do nosso ministério é Clamor pelos Surdos. O sinal é este. Quer fazer comigo, pastoral? Vamos tentar, peraí. Aqui, ó, clamor. Esse é o sinal de clamor. Então, clamor das mãos. Então, é o clamor aqui, sobe e entrega para Deus. Clamor pelos surdos. Esse é o sinal do nosso ministério. E uma coisa que eu gostaria de compartilhar com as pessoas, que o nosso ministério aqui na IBBR não se restringe a interpretar os cultos. Isso é um ponto muito importante, ao meu entender, porque nunca se sabe se um surdo, por exemplo, está em um outro país, um outro estado, e ele liga lá. Há uma mensagem do pastor Lobo, do pastor Christian, pastor Marcos, pastor Quecros. Independente, nossa equipe pastoral eu me sinto privilegiada, amo todos eles. Mas ele pode deixar de cometer um suicídio porque ele conseguiu perceber a palavra através das mãos. Então, a interpretação é um ponto extremamente importante, mas o nosso ministério aqui abrange muitas outras áreas. Visitação é um ponto forte. Como eu já falei, desde o começo, isso continua até hoje. Gosto muito de visitação. No caso do surdo, eu acho muito importante esse contato mais de perto, para conhecer a vida dele, conhecer as necessidades, o acompanhamento pastoral. Às vezes até consultas médicas, coisas assim, corriqueiras que eles precisam, a gente tenta suprir. A questão de ensino bíblico na L1 deles, na língua materna, o discipulado, a convivência. Então, tem todos esses aspectos. E aqui, no nosso ministério, a gente tem muitos sonhos que a gente está começando a desenvolver esse ano, que seria mais na área de uma plataforma de ensino, que até quero conversar com o pastor sobre isso. E tem muitas coisas que a gente está desenvolvendo. Então, eu gostaria de falar para as pessoas, se você conhece alguma família que tem surdo, que não tem a igreja, porque aqueles que já estão sendo assistidos, ótimo, que Deus abençoe, né? Que os ministérios cresçam cada vez mais. Mas se você conhece alguém que tem um familiar surdo, que não tem assistência, entre em contato conosco e nós vamos procurar visitar essa pessoa e estar atendendo na medida de que Deus nos conceda essa graça e tentar atender as necessidades desse surdo e trazê-lo para Cristo. O intuito de nós estabelecermos essa conversa com os líderes é justamente por isso. Muita gente acha que o Ministério de Surdos no domingo se restringe ao domingo, de manhã e de noite, naquele tempinho, com alguém ali no cantinho fazendo sinais. E não é muito além, e quem está dentro da igreja sabe do grande trabalho que vocês realizam de pastorear mesmo o coração dessas pessoas. Mas quem não está inserido no ministério, às vezes, acaba não sabendo. Então, a ideia de nós estabelecermos as conversas aqui com a liderança... Por exemplo, a senhora sabia que o pastor Paulo tinha ido às Olimpíadas como capelão? Não sabia. Eu também não sabia. Não eu sonhava. Descobri quando eu fui preparar valioso, o briefing. Né? Uhum. Então, eu tenho sido engrandecido e eu tenho aprendido
muito com a liderança da igreja justamente nessa oportunidade de sentar e dar voz a eles e, através da vida da liderança da igreja, edificar a vida das pessoas. Eu tenho, ainda dá tempo de Claro. compartilhar uma, assim, tenho experiências que muito profundas assim que aconteceram durante essa caminhada dentro do ministério. Posso ressaltar 2 ou 3, são paradoxos, na verdade, porque uma data, alguns anos atrás, o pastor Renato e eu fizemos um enterro de uma surda linda, jovenzinha, sabe, linda. E a gente esteve lá nesse momento compartilhando com a família, eu começando ainda como ali no pastoreio, não sabia nem, assim, com o meu coração cheio de temor, o que falar numa situação assim. Era um dia de Natal. E a gente ali naquela situação. E Deus realmente deu graça. A gente teve uma pessoa que cantou aquele cântico da Cassiane, não sei se você conhece, Imagine, que fala do céu, né? E eu consegui interpretar também aquele louvor. Então a gente deu uma palavra. Então teve isso, teve outro acontecimento, por exemplo, uma madrugada que uma mãe me ligou para uma gestante que eu estava acompanhando, né, que chegou a hora do parto, e eu peguei o carro, fui correndo para o hospital e entrei na sala de cirurgia, pude acompanhar ela naquele momento e o nascimento do bebê. Pude dar todo o apoio emocional e ali de você estar junto, né? Ano passado, final de 2019, tem uma surda que perdeu um bebezinho no início da gestação. E ela me ligou, ela mora perto da minha casa. Eu estou me sentindo mal. Eu fui correndo para o hospital com ela. A família estava junto também. E ali, como ela estava muito nervosa, sem entender direito o que estava acontecendo, os médicos pediram que eu colocasse a roupa e entrasse junto. E daí eu estive ali com ela, e como é precioso, pastor, você poder segurar a mão da pessoa, sabe? E daí quando eu fiquei ali até, expliquei tudo o que estava acontecendo, até ela tomar anestesia, depois do procedimento lá todo que os médicos têm que fazer. Fiquei com ela até ela acordar. E quando ela acordou, ela me perguntava: e o bebezinho? E o bebezinho? É uma situação assim que corta o coração da gente, porque o que você vai falar? Não tinha nem forma ainda, né? Mas eu pude estar ali ministrando ao coração dela, segurando a mão, dando apoio. Então, eu acho que isso faz parte do amor cristão e do evangelismo também. O pessoal acha que ser pastor é pregar no domingo, e não é, né? É entrar na sala de cirurgia, é entrar no IML. Eu já tive essa experiência de ir na sala do IML e reconhecer junto com a pessoa, porque a pessoa falou: eu não tenho coragem de entrar e reconhecer o meu irmão. Eu passei Vamos junto. por isso há poucos meses atrás, que uma surda perdeu a mãe pelo Covid. Então, daí eu acompanhei ela na questão de certidão de óbito, escolher caixão, a parte de ir na funerária, de esperar com ela lá na ala do Covid, do Boqueirão, um lugar horrível, né? Para quem conhece. Entramos só nós duas e os coveiros, porque não tinha familiar presente por questão do Covid, tantas coisas, né? Agora, poucos meses atrás. E realmente você fica assim, naquele momento, teve algumas pessoas que falaram: mas você não tem medo de pegar o Covid? Eu falei: eu não vou pensar em Covid numa hora dessa. Eu vou ficar lá com a minha ovelha, vou abraçar, vou acompanhar. É a hora do combate, né? Assim, é assim. A gente ali coloca a própria vida em risco. Graças a Deus que Deus nos dá essa condição para fazer isso, né? Porque o que Deus fez por nós através de Jesus não chega aos pés. Não chega aos pés disso. Eu queria agradecer profundamente de poder conhecer um pouco mais da sua vida. Uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, que admiro grandemente. Tem um problema sério no seu caso, porque eu não sei quem eu gosto mais, se é do pastor Renato, se é da senhora, ou das meninas, ou de todo mundo, mas são gente que mora no meu coração. Eu queria agradecer pela oportunidade de lhe ouvir
e de ser edificado. Eu segurei o choro aqui algumas vezes, e de ser edificado pela sua vida. Mas não terminou ainda. Nossa conversa não terminou ainda, tá? Porque a gente normalmente termina com o convidado orando. Você pode orar pelo pessoal? Sim, com E certeza. aí, se quiser orar em Libras e falar também, se quiser orar em Libras e esperar que eu interprete... Não, isso eu não consigo fazer ainda. Mas se quiser, fique à vontade. Tá. Eu não vou orar em Libras porque são estruturas diferentes e é muito difícil fazer a Libras pura falando ao mesmo tempo. Eu imagino. Então, eu vou orar imagino com mesmo. voz mesmo. Sim. Senhor, eu te agradeço por esse momento tão especial que tivemos compartilhando aqui sobre coisas do teu reino, sobre o teu amor. A questão principal aqui é Jesus. A questão principal é o Espírito Santo que age em nós, porque não temos nada a dar de nós mesmos, mas nós temos do Espírito Santo. Eu peço, Senhor, assim como eu falei agora da questão de que não chega aos pés o que nós podemos fazer comparado ao que Cristo fez por nós. Eu me sinto dessa forma, Senhor. Eu posso dedicar minha vida pelo resto dos meus dias servindo a Ti, não vai ser suficiente para retribuir aquilo que o Senhor fez por nós. Eu te agradeço pela salvação, eu te agradeço por nos amar incondicionalmente, que nós possamos também agir da mesma forma com os nossos irmãos surdos e com todos os demais que têm diferenças que merecem ser respeitadas, Senhor, porque cada um precisa de Cristo, cada um é igual diante dos teus olhos, não há distinção diante do Senhor Jesus. E eu quero pedir uma bênção especial pelas pessoas que estão assistindo o Teo Legal nesse momento. Eu não acredito, Pai, em coincidências. Eu acredito que no mover do Teu Espírito, na Tua vontade suprema, naquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. E se essa pessoa está olhando esse bate-papo nosso aqui neste momento, o Senhor tem algo a falar com essa pessoa. O Senhor tem a dizer que ela é uma pessoa importante, escolhida do Senhor, que o Senhor a ama e que nós sabemos o quanto faz diferença estar aos pés de Cristo. Isso marca o antes e o depois da nossa vida, a conversão. Abençoa, Pai, o coração de cada um que entenda a Tua voz nesse momento tão precioso. Muito obrigada pelo pastor Alan ter convidado e trazido ao ar este assunto tão importante, que é a questão dos surdos. Abençoa, Senhor, a vida dele, abençoa a família dele, abençoa as nossas vidas, que não sejamos negligentes com relação à voz do Teu Santo Espírito. E muito obrigada, Senhor, por ter nos escolhido para servir na Tua obra, para fazer parte do corpo de Cristo, ainda que com tantas limitações que temos, ainda que muitas vezes nos sintamos incapacitados para a Tua obra, mas é o Senhor quem escolhe e quem capacita. E nós estamos muito felizes por estarmos aqui nos rendendo para contribuir de alguma forma com a nossa vida aos pés de Cristo. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você tem um amigo surdo, se você tem algum conhecido, às vezes um primo, às vezes um vizinho, manda essa mensagem para ele, conversa com ele, bota ele em contato, ou faz você o contato, seja a bênção na vida dele, faça o contato aqui, os contatos da pastora Neuza e do Ministério de Surdos aqui da igreja, Clamor pelos Surdos. Clamor pelos Surdos. Eu não esqueci. Estão aqui na descrição do vídeo, estão aparecendo aqui no rodapé, aparecem no começo, aparecem no final. Então, não deixa essa população, esse povo passar desapercebido. São Amém. Gente tão carente da misericórdia de Deus quanto qualquer um outro. Exatamente. Né? É pecador igual, precisa de salvação igual, precisa ser amado igual, né? E a gente está aqui para abençoar a vida das pessoas, também das pessoas surdas. Então, amém, pastor Neuza, amém. Obrigada, pastor. Eu que agradeço, é um privilégio poder ouvi-la hoje e ser edificado com a sua vida. Muito obrigado. Amém.